Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos seguir com as manchetes. Cabo Verde sobe 5 lugares no ranking da liberdade de imprensa. Lanzarote vai apoiar a Ilha do Fogo na implementação de geoparque e candidatura à Reserva Natural de Biosfera. Jovens de Fonton, na cidade da Praia, clamam por uma oportunidade de trabalho. Eduardo dos Santos convoca eleições para 23 de agosto em Angola. França acusa Damasco de ataque com gás sarin que fez 87 mortos. Detenções massivas depois de descoberta rede de imãs infiltrados na Turquia. Vamos ao desenvolvimento. Boa noite, no ar o Jornal 10, a primeira edição desta semana, seja bem-vindo. Cabo Verde ocupa a 27ª posição no ranking da liberdade de imprensa 2017, subindo mais 5 lugares em relação ao ano passado, em que ocupava a 32ª posição, segundo um relatório hoje divulgado pelos Repórteres Sem Fronteiras. De acordo com o relatório elaborado anualmente pela organização Repórteres Sem Fronteira, Cabo Verde se distingue pela ausência de ataques contra jornalistas e uma grande liberdade de imprensa garantida pela Constituição. Frisa ainda que se verifica, entretanto, um certo nível de autocensura devido ao aumento pequeno do país e à paisagem mediática que encoraja o jornalista a não se atirar com potenciais futuros empregadores. O documento demonstra o risco de uma grande virada na situação da liberdade de imprensa, especialmente em países democráticos, nomeadamente Estados Unidos, o Reino Unido, o Chile ou ainda a Nova Zelândia. Alerta os Repórteres Sem Fronteira que a chegada ao poder de Donald Trump nos Estados Unidos e a campanha pelo Brexit no Reino Unido serviram de trampolins para a prática da media bashing, para os discursos anti-mídia altamente tóxicos, fazendo com que o mundo entre na era da pós-verdade, da desinformação e das notícias falsas. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva iniciou neste 25 de abril uma visita às Ilhas do Fogo e Brava, que decorre até o dia 4 de maio. Esta visita está enquadrada ao périplo pelos municípios do país, sob o lema Economia das Ilhas e Cultura, e focado em desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento das ilhas de forma equilibrada e de acordo com a especificidade de cada uma. Neste 25 de abril, o primeiro-ministro presidiu uma cerimônia de apresentação do Plano de Emergência do Ordenamento de Chão das Caldeiras. De acordo com a nota, a proposta de Plano de Emergência do Ordenamento de Chão das Caldeiras foi elaborada por uma equipa multidisciplinar envolvendo técnicos do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território, do Instituto Nacional de Gestão do Território, da Direção-Geral do Ambiente e do Serviço Nacional de Proteção Civil, em estreita colaboração com uma equipa técnica das Ilhas Canárias. Para o dia 27, o chefe do governo estará de visita à Ilha Brava para apreciar algumas localidades com potencialidades turísticas, bem como reunir-se com a população local, com destaque para os jovens e a classe empresarial. Os restantes dias, Ulisses Correia Silva cumprirá um conjunto de visitas aos municípios de Santa Catarina, Mosteiros e São Felipe, onde também irá participar das festas de New São Felipe. O Centro de Intervenção Comunitária de Fonton, inaugurado há 4 anos, trabalha diretamente com 35 famílias, incluindo 150 crianças, desde a sua inauguração. Segundo o líder, conseguiram muitos feitos para a população desse bairro e com quase nada, como afirma David Moreno, querem concretizar os outros projetos em carteira. De acordo com o presidente da Associação Comunitária de Fonton, o principal objetivo do centro é garantir os direitos das crianças, ter um lugar fixo para que possam estudar e melhorar seus desempenhos escolares. Segundo avança, Fonton sendo um bairro periférico, muitos pais não têm condições para matricular seus filhos nas escolas. O centro, juntamente com as outras instituições, ajuda essas crianças a permanecerem no sistema de ensino. A LGSOS, junto com a parceria grande também de Rotary Club, então está apoiando, ajuda que as crianças mantenham na escola. Um que tem pagamento de propina, um que essa de nota, não verifica, né? Depois pode continuar, a criança que traz essa nota não traz mais apoio.
nível também de materiais escolares e assim por diante. Sabe-se que o centro entrou em contacto com algumas escolas onde estudam as crianças para poderem ter mais informações das mesmas, em termos de desempenho escolar e ver uma outra forma de os ajudar. O centro conta com 15 voluntários com uma psicóloga educacional a tempo inteiro. A associação já desempenhou vários planos comunitários, nos quais se destaca o projeto Bem-Estar Comunitário, Promoção de Qualidade de Vida. Mas, segundo Moreno, existem vários projetos a serem implementados. Não tem projeto de TIC, né? Sala informática, eles sim que sabem ser na sala informática. E não queremos para ir computador e internet, onde jovens passam a fazer pesquisa, né? Limena a comunidade sem ter que ir na distância, de cor, a distância mais longe para fazer esse tipo de pesquisa lá. E também em relação àquele projeto de bem alimentar, bem-estar na comunidade, que ela não fazia um projeto que foi implementado ali mesmo na comunidade, né? E foi desenvolvido lá no norte do Sr. Candoli. Então foi excelente. Tem que não só na trabalho, né? Mas segundo que se fazer uma segunda vez aquele projeto lá para mim implementa para não dar continuidade àquele projeto, como foi bem recebido na comunidade e tive grande vantagem. E destaca ainda este líder educativo que a associação trabalha também com jovens na prática do desporto em várias modalidades. Fonton, sendo também uma zona de risco no que tange às doenças provocadas pelos mosquitos, David Moreno diz que já existe uma equipa a trabalhar nisso. Ainda hoje, 11 horas, tem uma reunião ali com encontro com pessoas do Ministério da Saúde, que é onde que não faz um grupo, né? Eles bem falam conosco, não faz um grupo, que é amigos de Fonton, onde tem reunião ali, tudo quarta-feira, 11 horas, onde que nós trabalha para não fazer um projeto, né? Já está meio caminho andado, que também combate aquele tipo, primeiro é base de dados de tudo pessoas de Fonton. Depois, através daquela base de dados, quando bem continua aquele trabalho, que é fazer combate a paludismo, esse tipo de mosquito, e elimina que esse tipo de água também possa de águas, entende? Não tem aquele trabalho da manhã a fazer e vai ser implementado provavelmente no fim de maio. Centro de Intervenção Comunitária de Fonton, inaugurado há 4 anos, é um centro vocacionado a prestar serviços à comunidade através de informações e formações. A instalação no centro foi promovida pelas aldeias infantis SOS Cabo Verde através do programa de reforço familiar e prevenção ao abandono infantil. À margem da visita ao Centro de Intervenção Comunitária de Fonton, a nossa equipa conversou com alguns jovens que queriam aproveitar a comunicação social para mostrar os seus descontentamentos por falta de ocupação profissional. O desemprego é tido como um dos maiores problemas que Cabo Verde enfrenta. Segundo os dados divulgados pelo INE, atualmente a taxa do desemprego situa-se nos 15%. Essa percentagem devido a opiniões políticas. Enquanto isso, há jovens descontentes por estarem sem emprego. Na zona que caça trabalho para jovens, isso. E não sabe trabalho principal e meios que não tem como e tem nos recursos. Já se não nunca conseguir trabalho, logo os jovens entram em outro meios para conseguir. Nesse caso, os jovens usam esse bode que temos ilegal, que está prejudicando de nós. Zona, sou uma carinha assim, né? Sou muito jovem que se desempregado. Não sei bem se para ver uma sessão de zona para ajudar no próprio, entra na zona. É que só falta de ocupação, por exemplo. É que tudo alguém que tem falta de ocupação que está naquela, mas maioria, daquela forma, maioria é aquela, sabe? Estes jovens, para além de se mostrarem descontentes com o desemprego, mostram-se preocupados com a delinquência que se alastrou neste bairro nos últimos tempos. Segundo dizem, a falta de um lugar para ocupar os seus tempos livres podem levar com que muitos tenham a atitude deste jovem. O meu problema é um jovem sem esse trabalho. A mim é caçubora. Sim. E sem trabalho? A mim se trabalho, se as caçadas jovem trabalho caçubora. E vou confessa, vou botar a caçubora? Ainda dentro da razão. Para morrer com trabalho, se das tudo jovem trabalho, não jovem que se ali com a arma, com faca, trabalho com essa. Para diminuir a delinquência, a Associação Comunitária de Fonton tem em mente um projeto voltado para jovens delinquentes, mas enquanto isso, David Moreno afirma o compromisso de tudo fazer para os sensibilizar. Tem, por exemplo, jovens
que está fazendo mais cabeça risco na zona, né? No tempo sabe está fala coisas, né? Está apoia o último dia ali estava a formação, né? Para fazer concurso, o único que está a ser pago. Acho que é o Ministério da Inclusão Social e Família que lança aquele projeto. Então, não fala que os jovens não incentivam, também inscreve, né? Onde a maioria deles pode falar para fazer aquele tipo de coisa, para poder, aquele tipo de inscrição, para poder citar um meio alternativo para mudar de vida. Estes jovens, como muitos outros, enfrentam dificuldades, tanto sociais como psicológicos, devido a esse fenómeno. Contudo, pode não justificar o uso da violência e da criminalidade. Vamos à rubrica Opiniões Fortes deste dia. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Opiniões Fortes. Como já é do vosso conhecimento, estamos aqui sempre às quartas-feiras para refletirmos, analisarmos e debatermos sobre as principais questões do país e internacionais também, quando for assim necessário. Passou-se um ano do triste acontecimento de Montechot. Um ano em que era preciso uma reflexão profunda sobre o que realmente aconteceu. Era preciso que se tivesse sido feita uma reflexão profunda sobre como é que está estruturado atualmente as nossas Forças Armadas e, em função desta reflexão, que alterações e que adaptações era preciso ser feito para modernizar as nossas Forças Armadas. Era preciso muita coisa. Era preciso também que as outras organizações da sociedade cabo-verdiana, nomeadamente escolas secundárias, universidades, estabelecimentos prisionais, um conjunto de instituições que albergam um número grande de jovens, um número grande de cidadãos, e que, da mesma forma que aconteceu este trágico acontecimento, passa a expressão, nas Forças Armadas, poderia ter acontecido também em qualquer outra organização. Ou seja, infelizmente eu tenho algumas dúvidas se efetivamente a sociedade cabo-verdiana, a começar pelas Forças Armadas, refletiu efetivamente com profundidade. Tenho muitas dúvidas se tirou realmente as ilações necessárias com vista que um caso desta natureza não volte a acontecer, passa a expressão. Portanto, há aqui vários elementos que carecem de análise e que um ano depois, infelizmente, ainda não foi suficientemente debatido. As Forças Armadas de Cabo Verde, portanto, na minha opinião, precisam se reestruturar. Eu acho que devíamos estar a debater neste momento se faz sentido o regime de recrutamento obrigatório ou se já deveríamos estar a pensar no modelo de profissionalização dos recrutas das Forças Armadas. Confesso que é um assunto que não domino e que raramente acompanho, mas se houvesse um debate desta natureza envolvendo os profissionais, os especialistas da área, eu teria muito interesse em acompanhar e em aproveitar também para aprender um pouco mais. Casos desse tipo acontecem em outras paragens, não é a primeira vez na história da humanidade na história recente até, em que há homicídios, assassinatos entre os pares dentro das estruturas militares, fruto das tensões próprias de convívio no espaço, numa instituição como as Forças Armadas. Portanto, isso acontece em outras paragens. A questão aqui é como é que são resolvidas, que ilações tiramos. Não me parece que seja muito normal que praticamente o único responsável foi o soldado detido e posteriormente condenado. Por mais que ele tenha sido efetivamente o autor material deste massacre, outros responsáveis, nomeadamente a estrutura militar e a estrutura política que suporta os militares. Portanto, há aqui outros elementos na cadeia
de comando que não senti efetivamente transformações em função deste caso. Comemorou-se esta semana mais um aniversário do município de Tarrafal. Este aniversário é marcante por ter sido centenário, mas também uma oportunidade, e o Sr. Presidente da República que esteve presente e fez referência a isso, é uma oportunidade para se discutir o papel e o caminho futuro de um património como é o campo de concentração de Tarrafal. Ora, é importante termos em conta que o campo de concentração do Tarrafal faz parte da memória coletiva, diria, dos países da CPLP de uma forma geral. Sobretudo Portugal e os países africanos de língua portuguesa que viveram uma história de luta de libertação, uma história de luta contra a ditadura, uma história de luta contra a repressão, contra um conjunto de direitos e luta pela liberdade dos povos, em que a prisão de Tarrafal, o campo de concentração de Tarrafal, marcou, do ponto de vista simbólico, um espaço importante. Daí a sua verdadeira conservação, a sua verdadeira musealização, são aspectos importantes para garantirmos a preservação da memória deste espaço e da memória dos que por lá passaram. Portanto, é importante reforçar aqui que cuidar desse espaço, preservar esse espaço, é valorizar não só a história de Cabo Verde e dos cabo-verdianos, mas também a história do mundo. Por isso também parece-me que é perfeitamente viável uma futura classificação desta infraestrutura enquanto património da humanidade. Assim, exorto as autoridades municipais, as autoridades locais a um trabalho abnegado no sentido da sua valorização. Porém, também é preciso reforçarmos aqui que, do ponto de vista da pesquisa, da publicação de trabalhos científicos, de reflexões sobre este momento histórico do nosso país, sobretudo sobre esta infraestrutura que foi a prisão de Tarrafal, precisamos dar passos maiores nesse sentido. As universidades deveriam dotar-se de centros de pesquisa nesta área. E aqui também o papel do Ministério da Cultura é importante na mobilização de apoios e de recursos, na articulação com as universidades. Por quê? Porque para potencializarmos este recurso, que até tem o valor do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista turístico, para potencializarmos este recurso não é só uma questão de remodelação das infraestruturas, que é importante, mas também é sobretudo uma questão de trabalho de pesquisa, trabalho de uma profunda reflexão, publicações, portanto, todo um conjunto de aspectos que estarão à volta de um processo de capitalização desta infraestrutura que é muito importante na nossa história. Portanto, bem haja Tarrafal e bem haja uma maior aposta na divulgação e na melhoria das condições com vista a transformar a prisão de Tarrafal num verdadeiro museu. Acabou de sair a atualização do ranking de liberdade de imprensa. E, mais uma vez, Cabo Verde aparece bem posicionado. Melhoramos algumas posições, o que deve nos orgulhar a todos. Esta melhoria, eu não sei, a forma como a notícia saiu, eu não consegui confirmar efetivamente se refere a dados recolhidos em 2016 ou se esta avaliação apanha uma parte de 2017. Mas quero crer que se trata sobretudo da avaliação relativamente ao ano 2016. Ora, o ano 2016 foi um ano de 13 eleições, portanto, uma sequência de muitos eventos eleitorais, campanhas eleitorais, todo um conjunto de situações que são propícios a que haja tentativas de condicionamento da liberdade de imprensa. Mas, mesmo assim, o país foi bem avaliado. Isso é bom e recomenda-se. Eu tenho algum receio
se no próximo ano não vamos correr o risco de vir a haver uma drástica descida neste quesito. Face aos últimos acontecimentos em que a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde denunciou tentativas de condicionamento do exercício do jornalismo em Cabo Verde, espero que este facto não venha a penalizar demasiadamente a posição de Cabo Verde no ranking. Contudo, vamos esperar pela próxima avaliação e cientes de que, se houver essa descida, quero crer, é a minha opinião muito pessoal, que o governo e as instituições tudo farão para voltar a pôr Cabo Verde no patamar que merece. Assim, concluo mais uma edição do programa Opiniões Fortes e desejo a todos os telespectadores da TIVER uma ótima semana. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Acompanhe de momento manchetes de África numa cortesia da VOA. África do Sul, residentes de campo improvisado protestam pelo terceiro dia na cidade de Lichtenburg pelas más condições de vida. Nigéria, 3 ataques suicidas sacudiram Maiduguri, no Nordeste, mataram um membro de uma milícia civil e feriram vários outros. Burkina Faso, começou em Ouagadougou o julgamento do antigo presidente Blaise Compaoré, 3 anos depois de ter sido deposto em sequência de onda de violentos protestos. A Tunísia, o Parlamento vota para abrandar a dura lei antidrogas, o que permitirá aos utilizadores de marihuana evitar a prisão. E Quénia, o rinoceronte branco do norte, espécie que apenas resta um idoso macho e 2 fêmeas inférteis, pode ser salvo com um programa de reprodução de $10 milhões.